Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Nesse vídeo nós vamos falar de São Paulo, que está pedindo a anulação daquele jogo contra o Atlético Mineiro depois que o Grêmio fez todo esse fuzuê. São Paulo percebeu que tem muito mais elementos para conseguir uma anulação daquele jogo contra o Galo. Por quê? Porque tem uma confissão pública do chefe de arbitragem da CBF falando que houve um erro dos árbitros naquela partida. Enquanto isso, o vice-presidente do Galo tá ironizando São Paulo nas redes sociais em entrevistas, dizendo que é um absurdo, é uma factoide tudo isso, de tentar anular este jogo aí. Vamos falar também do Pato, do estrelato ao anonimato. Já são 2 meses do Pato sem clube. O que o Pato tá fazendo nesse período? Tem algum time de olho nele? Para onde ele vai? Vou te contar todos os detalhes. E por fim, Fernando Diniz deve poupar os jogadores para esse jogo contra o Binacional valendo a Sul-Americana. Te conto todos esses detalhes, mas antes, se você estiver me assistindo pelo YouTube, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Se você estiver me assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, também já segue o nosso perfil para você ficar sempre bem informado. E se você quer assistir a todos os jogos do São Paulo e ter mais de 3.000 canais livres, podendo assisti-los na sua Smart TV, na sua TV Box, no seu notebook, onde você quiser, por apenas R$ 29,90 por mês, Network BG. Aqui embaixo vai ter um link para você fazer o teste gratuito de 2 horas. Galera, vamos entender porque o São Paulo está pedindo a anulação do jogo contra o Atlético Mineiro só agora, se o jogo aconteceu lá em 3 de setembro. Lembrando que nesse jogo, no dia 3 de setembro, estava lá o Rafael Trace e o Rodolfo Toschi. Somente na quarta-feira passada, o Leonardo Gaciba, quem é este cara, é o chefe dos chefes, é o manda-chuva em relação à arbitragem lá na CBF. Ele é o presidente da comissão de arbitragem da CBF. E ele falou em uma entrevista pública, olha, realmente houve erro naquela partida do São Paulo, naquela anulação do gol do Luciano contra o Galo lá em setembro. E aí o São Paulo foi para a partida contra o Fortaleza no mesmo dia, só que de noite, já chateado com isso, e deu de cara com o do Rodolfo Toschi de novo, fazendo uma péssima partida de novo, esquecendo o pênalti no minuto final, 11 minutos para averiguação de VAR. Enfim, vocês viram essa partida como foi choque. E encontrou com o Rafael Trace no sábado, no jogo contra o Grêmio, porque ia estar o Rodolfo Toschi e o Rafael Trace de novo. Mas foi lá, fez uma reunião com o Gaciba baseada nessa confissão pública do Gaciba, pediu para alteração, e aí o Gaciba tirou o Rafael Toschi e deixou o Rafael Trace de novo. E aí o Grêmio falou, olha, não teve pênalti pra gente, foi super mal apitado porque o São Paulo teve essa reunião com o Gaciba para reclamar do jogo contra o Atlético, então foi horrível pra gente, não tá certo isso daí. Só que com essa confissão do Gaciba, que culminou em todo esse auê do Grêmio, o São Paulo passou a ter uma coisa que o Grêmio, que vai pedir anulação desse jogo, não tem, que é uma prova fundamental, que comprova um erro da arbitragem, que é uma confissão pública do chefe do chefe. Vou aqui abrir as aspas do Pássaro, do nosso diretor de futebol, falando sobre esse pedido. Pedimos fundamentalmente a anulação da partida porque o São Paulo foi prejudicado pela má aplicação das regras e só tivemos elementos que comprovassem o prejuízo na última quarta-feira, com o Gaciba falando. Então existe uma chance, pregar melhor, do São Paulo do que do Grêmio. São Paulo está se baseando nos artigos 119 e 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Código 259, eu peguei uma aspas, que diz o seguinte: pode-se anular uma partida quando ocorrer comprovadamente um erro relevante suficiente para alterar o resultado do jogo. E no caso, como foi a anulação de um gol, foi o suficiente para anular. E temos uma prova assim, indiscutível, que é o Gaciba, que é o chefe dos chefes, confessando. Agora vamos falar do vice-presidente do Galo, né? Que quando teve esse jogo contra o Grêmio, ele já foi para as redes sociais e ele falou assim: olha, Grêmio, tá estranha essa história aí, vai dar uma olhada. Um fanfarrão, só posso chamar ele assim, de fanfarrão, porque ele conseguiu os 3 pontos numa anulação. Ele sabe disso, porque a imprensa inteira falou, todo mundo reclamou, o Lugano foi pra mídia, e aí agora ele vem com essa de, enfim. E aí, de novo, eles pediram para ele opinar, e ele deu uma entrevista hoje de manhã, lembrando que eu estou falando na terça-feira, ele falou o seguinte, abre aspas: esse pedido de anulação estaria no rol dos episódios cômicos, ó, as ideias, porque vê-se claramente que o São Paulo não sabe a diferença de erro de direito e erro de fato. Erro de direito é isso que está sendo discutido nos artigos que a gente acabou de mencionar, que é o erro de direito por causa do erro da arbitragem.
arbitragem. É apenas um factoide lançado para encobrir a postura, digamos, não adequada do São Paulo, fez com a comissão de arbitragem a modificar e solicitar a alteração da escala de arbitragem na véspera do jogo contra o Grêmio. Portanto, se não estivéssemos falando sério, seria no mínimo uma piada. É inacreditável este factoide. Cara, se toca, só posso falar isso. Deixa aí embaixo os seus comentários, qual a sua opinião sobre todo esse lance. Eu achava que não ia dar em nada até ontem, quando eu vi todo esse auê do Grêmio. Mas agora, assim, de fato, eu vejo que o São Paulo tem uma brecha. Se houver justiça, eu acho que não tem. Mas se houver um pouquinho de justiça, São Paulo tem uma faca e o queijo na mão. Porque tem a confissão do cara falando, entendeu? Do cara. Você quer algo mais que isso? Galera, agora vamos falar do Pato, do estrelato ao anonimato. São 2 meses, completou ontem, dia 19, dos Patos sem clube. Lembrando que ele deixou São Paulo, não por vontade própria, falou várias vezes que queria ficar. Foi rescindido, digamos assim, né? Tava lá treinando, o diretor chamou ele e falou, não vai rolar. Até hoje não sabemos o que aconteceu de verdade. Em 2020, São Paulo atuou... Em 2020, o Pato atuou em 13 jogos no São Paulo, fez 4 gols. O destino mais certo dele ia ser o Internacional, lá do Sul, onde ele tem a identidade, onde ele foi revelado. Ia ser uma vitória, uma volta perfeita para ele. Mas ele não entrou em acordo com o Internacional, que inclusive estava precisando de um atacante na época. Foi atrás do mercado, acabou não fechando com o Pato. E aí ele ficou... E daí ele foi para as redes sociais e falou o seguinte, olha, cada dia vocês me colocam num jogo. E daí ele foi para as redes sociais e falou o seguinte, cada dia vocês me colocam num time diferente. E na verdade só eu sei dos meus planos. E ele passou a divulgar como é que tá a rotina dele, se preparando, fazendo gols, com personagens, sozinho. E é um pouquinho da vida pessoal dele também nas redes sociais. Mas torcedor na notícia lá no spfc.net comentando, olha, você já pensou se ele tá esperando troca no presidente de repente para voltar para o São Paulo? Coloca aí nos comentários se você sente um pouquinho de saudade do Pato ou não. Vamos falar do jogo de hoje. Hoje tem São Paulo e Binacional no Morumbi, já eliminado pela Libertadores, mas valendo a vaga na Sul-Americana. O Fernando Diniz fez treinos aí, mas está com um olho lá no domingo. Copa do Brasil contra o Fortaleza, valendo tudo, porque foi 3-3 o primeiro jogo, então... Para este jogo, o Fernando Diniz deve poupar grande parte dos jogadores. É um dos poucos jogos nesse ano que o Fernando Diniz decidiu poupar. Pouquíssimos. Inclusive, todos que poupou, a gente lembra muito bem que, por exemplo, Campeonato Paulista, aquele fatídico jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, aquele do Guarani que acabou culminando, vocês lembram da classificação do rival, enfim, não precisamos lembrar, e agora esse será o terceiro jogo que o Fernando Diniz deve poupar os jogadores, só que já mudou tanto quem são os titulares, que o poupar já não é nem tão poupar, né, quando você vê os antigos titulares, porque quem era no banco agora é titular, enfim, coloca aí nos comentários com que time você entraria para pegar o Binacional. Gente, se tiver alguma dúvida, manda aí embaixo que vai ser um prazer respondê-la. No próximo vídeo a gente vai falar de São Paulo, que está no mercado por causa das constantes lesões para variar, dessa vez não por muscular, mas por traumas. Mas enfim, a bruxinha da lesão voltou e o São Paulo está no mercado atrás de reforços para o time de Fernando Diniz. Te conto no próximo vídeo. Grande beijo para todo mundo.